Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha? Vamos então dando continuidade ao nosso livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, aqui do nosso Dale Carnegie, com o nosso capítulo número 3, aqui da parte 3, que tem o seguinte título: Se errar, reconheça o erro. Exatamente a 1 minuto de minha casa, havia um trecho de mata virgem, onde o emaranhado das amoreiras se cobria de branco durante a primavera, onde os esquilos faziam ninhos e criavam seus filhotes, e onde o capim crescia até a altura da cabeça de um cavalo. Este sossegado bosque era chamado Forest Park, e era uma floresta que provavelmente não diferia muito, em aspecto, da que existia na tarde em que Colombo descobriu a América. Frequentemente passeava neste parque com Rex, meu pequeno bulldog de Boston. Era um animal muito manso, um pequeno cão de caça, incapaz de qualquer mal. E como raramente encontrávamos alguém no parque, costumava deixar que Rex andasse solto, sem mordaça e sem coleira. Um dia encontramos-nos lá com um policial montado, um policial que andava procurando ocasião de dar uma demonstração de sua autoridade. Como é que o senhor deixa o cachorro solto, correndo no parque, sem coleira e sem mordaça? Censurou-me. Não sabe que isso é contra a lei? Sim, eu sei, respondi brandamente, mas não pensei que pudesse haver qualquer inconveniente aqui. O senhor não pensou. O senhor não pensou. A lei não pune os danos de um caldeireiro pelo que o senhor pensa. Este cachorro podia matar um esquilo ou morder uma criança. Dessa vez vou deixá-lo em paz, mas se encontrar o cachorro outra vez aqui sem mordaça, sem coleira, o senhor terá que se explicar perante o juiz. Modestamente prometi obedecer. E, na verdade, obedeci, por algumas vezes. Mas Rex não gostava de mordaça. Nem eu tampouco. Assim, uma tarde resolvemos arriscar. Tudo corria às mil maravilhas quando sucedeu o imprevisto. Rex e eu corríamos para cima do morro, e lá, subitamente, por espanto meu, vi a majestade da lei cavalgando um cavalo baixo. Rex ia na frente, dirigindo-se diretamente para o policial. Fui pego em flagrante. Sabia disto. Resolvi não esperar que o policial começasse a falar. Fui mais ligeiro que ele. Disse: Senhor policial, fui pego em falta. Sou culpado. Não tenho desculpas nem justificativas. O senhor me advertiu na semana passada de que se eu trouxesse esse cachorro aqui outra vez, sem mordaça, sem coleira, seria multado. Bem, agora, começou o policial num tom delicado. Sei que é uma tentação deixar um cachorrinho como este correr aqui, quando não há ninguém no parque. Certo que é uma tentação, mas uma tentação que fere a lei, repliquei. Bem, mas um cachorrinho como este não vai fazer mal a ninguém, redarguiu o policial. Não, mas pode matar os esquilos, retruquei. Ora, penso que o senhor está levando a coisa muito a sério. Vou ensinar-lhe o que deve fazer. Deixe-o correr lá no alto do morro, onde não posso vê-lo, e esqueceremos tudo isso. O policial, ser humano, queria sentir-se importante. Assim, quando comecei a condenar-me, o único meio pelo qual ele podia alimentar sua vaidade era tomar uma atitude magnânima, mostrando-se clemente. Suponha, porém, que eu tivesse procurado defender-me. Bem, já teve alguma vez alguma discussão com o policial? Mas, em vez de discutir, confessei que ele estava absolutamente certo e eu absolutamente errado. Confessei isto imediatamente, de modo claro e com entusiasmo. O caso terminou de uma maneira engraçada, pois eu tomei o seu papel e ele tomou o meu. O próprio Lord Chesterfield dificilmente teria sido mais gentil que este policial montado, que, apenas uma semana antes, me havia ameaçado com os castigos da lei. Se sabemos que vamos ouvir de alguém alguma reprimenda, não é muito melhor precedermos a outra pessoa e dizermos nós mesmos o que ela vai dizer? Não é muito mais fácil ouvir a autocrítica do que a condenação vinda de lábios alheios? Diga sobre si mesmo todas as coisas que você sabe estar a outra pessoa pensando, querendo ou pretendendo dizer. Diga-as antes que ela tenha uma oportunidade para dizê-las. As possibilidades são na proporção de 100 para 1, em como a outra pessoa tomará, então, uma atitude generosa, de perdão, e reduzirá o seu erro ao mínimo, tal como o policial montado fez comigo e o Rex. Ferdinand E. Warren, um artista comercial,
empregou essa técnica para conseguir a boa vontade de um petulante e rabugento comprador de arte. É de grande importância, quando se faz desenho para anúncios e fins de publicidade, ser muito exato e muito preciso, disse o Sr. Warren ao relatar seu caso. Alguns editores de arte exigem que suas encomendas sejam executadas imediatamente, e, como é de se esperar em tais casos, não se pode evitar alguns pequenos erros. Conheci um diretor de arte em particular que sentia prazer em encontrar defeitos mesmo nas menores coisas. Várias vezes deixei o seu escritório aborrecido, não devido à sua crítica, mas pelo seu modo de atacar. Recentemente, mandei um trabalho feito às pressas para esse editor e ele me telefonou pedindo que fosse imediatamente ao seu escritório. Dizia que alguma coisa estava errada. Quando cheguei, deparei justamente com o que previra e temia. Estava hostil e satisfeito com a oportunidade para atacar. Perguntou com veemência por que havia eu feito isso e aquilo. Chegara a minha oportunidade para empregar autocrítica e eu havia estudado tal assunto. Por isso respondi: Senhor fulano, se o que acaba de reclamar é verdade, reconheço-me culpado e não há, em absoluto, desculpas por meu erro. Há muito que venho desenhando para o senhor, já havendo tempo suficiente para trabalhar melhor. Estou envergonhado. Imediatamente iniciou a minha defesa. Sim, o senhor tem razão, mas não se trata, afinal de contas, de erro tão grave. É apenas... Não deixei que ele terminasse. Qualquer erro pode custar caro e todos eles são irritantes. Começara a ceder, mas não lhe dei tréguas. Estava tendo uma grande oportunidade. Pela primeira vez em minha vida, eu me criticava. Estava gostando da experiência. Eu devia ter sido mais cuidadoso. O senhor me confia uma porção de trabalhos. Merece o máximo de minha parte. Por isso vou fazer todo o desenho novamente. Não, não, protestou. Não pensei que fosse incomodá-lo tanto. Elogiou meu trabalho, afirmou que desejava apenas uma ligeira modificação e que o meu pequeno erro não causara qualquer prejuízo à sua firma. E, além de tudo, tratava-se de um mero detalhe que não valia a pena preocupar-me com o mesmo. Minha ânsia para criticar-me venceu a luta. Terminou levando-me para almoçar e, antes de nos despedirmos, entregou-me um cheque e uma outra encomenda. Existe um certo grau de satisfação em se ter a coragem de admitir o próprio erro. Não apenas alivia a sensação de culpa e a atitude da defesa, como também com frequência ajuda a resolver o problema criado pelo erro. Bruce Harvey, de Albuquerque, no Novo México, autorizou indevidamente o pagamento do salário a um funcionário em licença médica. Quando descobriu o erro, chamou a atenção do empregado sobre o que tinha feito e explicou que, para corrigir o equívoco, teria de reduzir do seu próximo pagamento a soma total do valor pago. O empregado argumentou que isso lhe traria sérios problemas financeiros e solicitou que a devolução fosse feita a longo prazo. Para que isso ocorresse, explicou Harvey, precisaria obter a aprovação do seu supervisor. E isso, relatou Harvey, simplesmente faria o chefe explodir. Enquanto pensava em como contornar a situação, percebi que tudo tinha acontecido por culpa minha e nada seria mais justo que eu admitisse. Entrei no escritório do meu chefe, expliquei-lhe a situação, disse-lhe que era o meu erro e dei todas as informações necessárias. Ele replicou nervosamente que a culpa era do departamento do pessoal. Tornei a dizer que a culpa era minha e só minha. Ele de novo explodiu e acusou a contabilidade de desleixo. Insisti em explicar que eu tinha cometido erro. Ele culpou mais 2 pessoas do escritório. Ainda assim reiterei minha culpa. Finalmente, ele olhou para mim e disse: Está bem, a culpa é sua. Agora dê um jeito. O erro foi corrigido e ninguém se viu em maus lençóis. Senti-me ótimo porque pude lidar com uma situação tensa e tive a coragem de não lançar mão de álibis. Meu chefe passou a me respeitar mais, desde então. Qualquer louco pode procurar justificar suas faltas. E muitos loucos fazem isso, mas reconhecer os seus próprios erros, o que é muito raro, dá uma auréola de nobreza e exaltação ao inimigo. Por exemplo, uma das mais belas coisas que a história registra sobre Robert E. Lee é o modo pelo qual ele se culpou, e somente assim, pelo insucesso do ataque de Pickett, em Gettysburg.
O ataque de Pickett foi, sem dúvida alguma, o mais brilhante e pitoresco ataque que já teve no lugar no mundo ocidental. O próprio Pickett era pitoresco. Usava o cabelo tão comprido que os cachos castanhos quase lhe roçavam os ombros. E como Napoleão, nas suas campanhas italianas, quase diariamente escrevia ardentes cartas de amor nos campos de batalha. Suas dedicadas tropas o aplaudiram naquela trágica tarde de julho, quando marchou airosamente contra as linhas da União, com seu chapéu caído em ângulo sobre a orelha direita. Aplaudiram-no e seguiram-no homem a homem, fileira sobre fileira, com as bandeiras drapejando e as baionetas refugindo ao sol. Foi uma empreitada intrépida, ousada, magnífica. Um murmúrio de admiração correu nas linhas da União quando se defrontaram. As tropas de Pickett avançaram no acelerado, fácil, através de um vergel e de um campo de milho. Atravessaram planícies e subiram barrancos. Durante todo esse tempo, os canhões inimigos abriram claro nas suas fileiras, mas eles avançavam, irresistíveis. Subitamente, a infantaria da União surgiu de atrás do muro de pedra do cemitério de Ridge, onde estava escondida, e fez descargas sobre descargas contra as indefesas tropas de Pickett. O alto da montanha era um lençol de fogo, um matadouro, um vulcão de chamas. Em poucos minutos, todos os comandantes das brigadas de Pickett haviam tombado, com exceção de um, e 4/5 de seus 5.000 homens jaziam no chão. Armistead, comandando as tropas no momento final, correu para a frente, saltou sobre o muro de pedra e, assinando com o cap na ponta da espada, gritou: "Rapazes, ataquemos o inimigo à baioneta." E eles atacaram. Saltaram o muro de baioneta calada, investiram contra os inimigos, esmagaram crânios à coronhada de fuzil e plantaram a bandeira de guerra do sul no cemitério de Ridge. As bandeiras tremularam lá apenas por um instante. Mas este momento, apesar de breve como foi, marcou o feito mais alto da Confederação. O ataque de Pickett, brilhante, heróico, não foi outra coisa senão o começo do fim. Lee fracassara. Não pôde invadir o norte, e estava ciente disto. O sul estava condenado. Lee ficou tão triste, tão chocado, que com seu pedido de demissão solicitou a Jefferson Davis, presidente da Confederação, que indicasse um homem mais jovem e mais capaz. Se Lee quisesse culpar outros pela desastrosa carga de Pickett, por certo que encontraria uma série enorme de escusas. Alguns comandantes de suas divisões fracassaram. A cavalaria não chegará a tempo de apoiar o ataque da infantaria. Isto fora mal feito, aquilo fora mal executado. Mas Lee era nobre demais para culpar os outros. Quando ensanguentados e derrotados, os restos das tropas de Pickett voltaram às linhas da Confederação. Robert Lee, inteiramente só, correu ao encontro dos soldados e cumprimentou-os com uma autocondenação, que é alguma coisa de sublime. Tudo isso foi culpa minha. Só eu perdi essa batalha, confessou. Poucos generais em toda a história tiveram coragem e hombridade para confessar uma coisa assim. Michael Chung, que dá aulas em nossos cursos em Hong Kong, contou que a cultura chinesa apresenta determinados problemas particulares e que, às vezes, é necessário reconhecer que o benefício na aplicação de um princípio pode ser mais vantajoso do que manter uma antiga tradição. Na sua classe havia um homem de meia idade que, durante muitos anos, ficou brigado com o filho. O pai tinha sido viciado em ópio, mas agora estava recuperado. Na tradição chinesa, o idoso não pode dar o primeiro passo para a reconciliação. A iniciativa, pois, caberia ao filho. Numa das primeiras sessões, o homem contou sobre os netos que jamais vira e quando desejava rever o filho e voltar a viver junto com ele. Seus colegas de classe, todos chineses, compreenderam a natureza desse conflito. O desejo se opunha a uma tradição há muitos séculos estabelecida. Segundo o pai, os jovens deviam respeito aos idosos e ele estava certo em não ceder aos seus desejos, ficando, portanto, à espera da chegada do filho. Quase ao final do curso, o pai voltou a se dirigir à classe. Ponderei sobre o problema. Dale Carnegie diz: "Se você errou, admita-o rápida e enfaticamente. É tarde demais para admiti-lo tão rapidamente, mas posso admiti-lo enfaticamente. Errei em relação ao meu filho.
Ele estava certo em não me querer me ver e viver longe de mim. Talvez me desprestigie pedindo perdão a um jovem, mas errei e sou bastante responsável para admiti-lo. A classe o aplaudiu e o apoiou plenamente. Na aula seguinte, contou como foi a casa do filho. Pediu e recebeu seu perdão e agora começava um novo relacionamento com ele, com a nora e com os netinhos que finalmente vieram a conhecer. Elbert Hubbard foi um dos autores mais originais que já agitaram a nação, e, muitas vezes, as suas sentenças ferinas despertaram fundos ressentimentos. Mas Hubbard, com a sua habilidade no lidar com as pessoas, frequentemente transformava inimigos em amigos. Por exemplo, quando um leitor irritado lhe escrevia para dizer que não concordava com tal trecho do artigo e terminava chamando Hubbard disto e aquilo, este costumava responder mais ou menos assim: voltei a pensar sobre tal assunto, e eu mesmo não estou inteiramente de acordo com isto. Nem tudo que escrevi ontem significa hoje a mesma coisa para mim. Tive muito prazer em saber o que o senhor pensa a respeito. Na próxima vez que estiver aqui por perto, não deixe de visitar-me e discutiremos o assunto à vontade. Apesar das muitas milhas de distância que nos separam aqui, vai um aperto de mão. Eu sou, sinceramente, seu Elbert Hubbard. Que poderia você dizer a um homem que o tratou de tal forma? Quando estivermos com a razão, procuraremos convencer os outros aos poucos e com toda habilidade, conquistando-os assim para o nosso modo de pensar. E quando estivermos errados, e isso acontecerá, surpreendentemente, muitas vezes, se nos julgarmos com honestidade, reconheçamos nossos erros sem demora e com entusiasmo. Tal técnica não produzirá apenas resultados surpreendentes, mas, acredite ou não, é muito mais interessante, sob certas circunstâncias, do que uma pessoa tentar justificar os seus erros. Lembre-se do provérbio: pela luta você jamais obterá bastante, mas pela condescendência conseguirá sempre mais do que espera. Então chegamos aqui ao final do capítulo com o seguinte ensinamento. Princípio 3. Então, estamos aqui no nosso princípio 3. Se errar, reconheça o erro imediatamente e com ênfase. Final do capítulo número 3.